A vitória de Jacó não foi uma vitória física, mas foi uma vitória espiritual. Em vez de ficar a conjecturar, porquê é que isto me aconteceu a mim? Será que na minha vida só há problemas? Se calhar Deus não me ama. Não, a atitude de Jacó não foi esta. O arrependimento e a humilhação, ou a humildade, levaram à obtenção da graça, do perdão e da restituição do relacionamento. Estamos felizes porque nos encontramos na casa do nosso Deus. É um dia de sábado e, como já foi mencionado, um sábado muito especial. E isso traz-nos um conforto também especial. Hoje temos a Igreja de Setúbal, em Setúbal, enriquecida pela muito estimada presença de alguns dos nossos irmãos que, sendo membros desta Igreja, frequentam o grupo de Sines Santo André. E por isso aqui vai uma saudação especial para vós, porque a vossa presença nos alegra, nos conforta e sabemos que os motivos que, de uma forma especial, hoje vos trazem aqui são também especiais e desejamos que o Senhor possa acompanhar o seu povo aqui em Setúbal nos objetivos para o dia de hoje. Gostaria também de saudar aqueles que seguem a nossa emissão, estão a acompanhar estes serviços, mas permitam-me, de uma forma especial, estender daqui um abraço que vai até à Escócia, onde se encontra a família Moura. O nosso irmão João Moura e a sua família têm por hábito seguir as emissões da Igreja de Setúbal. Como sabem, o irmão João Moura continua a ser membro da Igreja de Setúbal e, por isso, nós estendemos aqui um abraço especial que viaja até à Escócia. Mas para todos aqueles que, seja em casa, seja em viagem, seja, enfim, onde estiverem, em qualquer parte do mundo e que estão a acompanhar esta escola sabatina, que o Senhor possa estar convosco e tocar os vossos corações. Mas, claro, um abraço especial aos que estão presentes e a todos aqueles que estão, enfim, ocupados de forma a garantir que estes serviços, que estes momentos de louvor e de estudo da Palavra de Deus possam ser proveitosos para todos. Nós estudamos esta semana duas palavras, Jacó e Israel. Mas não são só duas palavras. Estas duas palavras têm significados, mas não só têm significados. Estas palavras contam histórias. Estas e outras palavras que, no decurso do estudo da lição, nós encontramos. Na verdade, esta lição é muito vasta e tem tanto de bela quanto de difícil. E por isso é necessário que nós deixemos que o Espírito do Senhor possa guiar-nos, de modo a podermos espremer um bocadinho e beber um bocadinho do sumo. Eu não vou dizer do limão, porque o limão é muito saboroso, mas é acre. Mas posso dizer da tangerina ou do abacaxi, como quiserem. É realmente uma lição sumarenta. Estudamos esta semana mais 4 capítulos do livro de Gênesis, desde o capítulo 32 até ao capítulo 35. E o verso áureo começa logo por nos levar para um momento polémico, se quisermos. Está no capítulo 32, versículo 28 de Gênesis. Então disse... Quem quer ler? Então disse... Faz favor. Muito bem. A mais o teu nome Jacó, mais Israel,
Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Muito obrigado. Este é o verso áureo. E o verso áureo, lido só assim, deixa-nos aqui perplexos. Bom, então houve uma luta. Essa luta envolveu duas personagens, uma humana, a outra divina. E é interessante que o homem ganhou Deus nesta luta. Isto é a leitura imediatista deste texto. Sabemos que o seu significado vai muito mais longe do que isto. E a vitória, nós já lá vamos, mas a vitória de Jacó não foi uma vitória física, mas foi uma vitória espiritual. Não contra Deus, mas que foi atingida porque ele enfrentou Deus. Enfrentou não numa competição, mas enfrentou na aplicação daquilo que nós lemos na palavra do Senhor: fazei prova de mim. E de facto, Jacó, em vários momentos da sua vida, fez prova de Deus. E este episódio, se é que lhe podemos chamar, tão cheio de significado, da luta entre Jacó e o próprio Cristo, há vários indícios de que o ser com quem ele lutou não foi meramente um anjo, mas foi mesmo Deus através de Cristo. Esta luta traz-nos ao de cima o pano de fundo em que ela aconteceu. Quais eram as condições em que se encontrava Jacó naquele momento? Vamos lá. O que é que ele estava a fazer, em primeiro lugar? O que é que Jacó estava a fazer quando surgiu aquela luta? Ele estava a caminho. Sim, faz favor. A irmã Sónia Fernandes, faz favor. Este encontro com o ser celestial está antes do seu encontro com o irmão. Portanto, ele estava a preparar-se para o encontro com Esaú e tem este encontro com um ser sobrenatural. É muito interessante a narrativa toda de Gênesis, porque ela é uma progressão. Se nós agora que temos a Bíblia, temos os títulos, nós dizemos logo que ele lutou com Deus. Mas se fôssemos a ler desde o início, nós não sabíamos com que ser é que ele estava a lutar. E percebemos que a escuridão da sua vida foi a luta que ele teve durante toda a noite, até começar a alva. Ou seja, só quando o dia começou a clarear e este ser disse que tinha que se ausentar e que lhe faz uma pergunta incisiva: qual é o teu nome? Não é? É que realmente Jacó, digamos que se desnuda, que se abre completamente à sua reconciliação, para depois termos um momento áureo que é o encontro com Esaú. Muito bem, muito obrigado. Então vamos lá ver. Jacó encontrava-se a caminho das terras que estavam habitadas por Esaú, seu irmão. Sabemos que eles estavam desentendidos, gravemente desentendidos. Sabemos que Jacó estava em angústia, porque temia a vingança exigida pelo seu irmão. Temia as consequências da ira de Esaú, nomeadamente contra os seus familiares. E depois dele deixar as terras do seu sogro, e quando vai a caminho, no início da sua viagem, ele teve um encontro, antes ainda desta luta. Que encontro é que teve, Jacó? Ele depois até chamou um nome ao local onde foi aquele encontro. Ele encontrou-se, não sabemos com quantos, mas com
duas hostes de seres celestiais. Duas hostes de anjos. Ou, se quiserem, uma hoste dupla de anjos. E isso levou a que ele designasse o local em que recebeu uma bênção, uma promessa de segurança e de tranquilidade. Ele chamou esse lugar o quê? Que nome é que ele deu àquele lugar? Não, isso foi noutra ocasião, Betel. Não. O local onde ele encontrou as duas hostes de anjos, ele chamou-lhe Mahanaim. E o que é que significa a palavra Mahanaim? É precisamente dois exércitos, ou duas hostes. Ou, se quiserem, hoste dupla. Bom, neste lugar, aquele chamou Mahanaim, ele recebeu uma bênção. Mas a sua luta continuou. E então chegamos ao momento que nós referimos há pouco. Jacó, e eu gostei muito de que a lição da semana passada nos trouxesse ao de cima um termo que nem sempre é usado. Muitas vezes nós dizemos que Jacó significa enganador e ficamos por aqui. Quando o significado da palavra Jacó vai mais ao fundo do que simplesmente enganador. Então gostei que o termo que foi escolhido foi suplantador. Ou seja, em momentos de disputa em termos de linguagem, ele tinha uma agilidade oratória que lhe permitia suplantar. E isso fazia dele um negociador excelente. Ele sabia negociar. Negociava com grande sucesso. Era suplantador, ou seja, podíamos dizer, era espertinho. Mas era mais do que espertinho. Era um espertinho com inteligência. E, portanto, isto, se nós ficássemos com o significado enganador, nós íamos ficar aqui com um grande defeito. Mas, na verdade, esse defeito manifestou-se algumas vezes, mas a característica principal é de que ele tinha habilidade intelectual. Ele era ágil no negócio. Ele sabia negociar e tirar vantagem desse negócio. E quando este suplantador teve consciência de que o momento era de facto muito grave, enviou alguns dos seus empregados para que fossem ter com Esaú. E o que é que ele disse aos empregados? Ele deu-lhes uma missão. Quando vocês encontrarem o meu senhor Esaú, notem bem aqui, isto é já uma revelação do estado de espírito de Jacó. Quando encontrarem o meu senhor, digam-lhe que eu venho ao encontro dele com todas as minhas posses e com todo o meu povo. Ou seja, com toda a sua família, os empregados, etc. E que venham em paz. E estes mensageiros regressaram a Jacó. E quando regressaram, Jacó perguntou-lhes, então, vocês viram Esaú? E o que é que eles disseram? O que é que eles disseram? Viram ou não viram Esaú? Viram Esaú? Muito bem. E disseram, sim, nós vimos Esaú. Mas ele vem ter contigo. E vem com 20 pessoas. Como? 400. Vezes 20. Com 400 pessoas. Com 400 homens. Isto era amedrontador. Naquela época, isto era terrível. E Jacó pensou que poderia acontecer o pior.
E então preparou-se. O que é que Jacó fez? Primeiro ato de Jacó, face a esta informação, qual foi? Foi separar a sua fazenda. Portanto, dividiu os seus animais em duas partes. Separou uma porção dos seus animais que entregou especificamente a alguns mensageiros para seguirem adiante como oferta para o seu irmão. E já vamos ver os pormenores. E disse, ou pensou, se Esaú cruzar com estes, se eles estão separados em dois grupos por caminhos diferentes, um grupo pode desaparecer, mas o outro não. E, portanto, tomou uma decisão sábia que salvaguardaria o seu património, em parte, e o seu povo, também em parte. E agora é curioso que ele faz mais uma coisa. Na preparação da oferta que ele quer dar ao seu irmão, e esta oferta era um sinal de submissão, um sinal de reconhecimento da autoridade do seu irmão, de submissão, e podemos dizer, de arrependimento, de pedido de perdão, etc. Mas era um sinal, é oferta. Eu não sei se já estão a ver nestes passos aquilo que é a vida cristã nos nossos dias. Ok? É que toda esta experiência de Jacó traz bem evidente aquilo que deve ser o percurso dos cristãos, na sua relação uns com os outros e com Deus. Bom, então ele prepara uma oferta. E essa oferta, eu não sei se lembram, é difícil ter estes números todos na nossa cabeça, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, portanto eram pelo menos 30 crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Fazem ideia de quanto é que isto vale? Eu fui à procura. E fui à procura de preços atuais. Tentei, inclusivamente, que alguns dos preços fossem os que atualmente estão vigentes em Israel. E eu, somando tudo, cheguei à conta de 193.900 euros. Ou seja, em números redondos, 200.000 euros. Olhem que isto não é brincadeira. E então, naquela época, não vos digo nada. Se nós retirarmos inflações e as mudanças das moedas e 30 por uma linha ao longo de séculos, nós vamos ver que isto era uma fortuna avantajada. E ele preparou isto por grupos. Um ia com as cabras, outro ia com as ovelhas, outro... Enfim, dividiu esta oferta em várias, podíamos dizer, várias ondas, várias levas, ou se quiserem, várias prestações, para que cada um que chegava a Esaú pudesse ir amolecendo o coração de Esaú na sua vingança. Foi um ato de humildade, de humilhação, mas também um ato de inteligência. O tal suplantador. E depois de fazer isto, ele ficou sozinho com a família.
E a seguir era preciso atravessar um braço de rio. E ele ajudou as suas mulheres e as suas servas, mais os filhos das suas mulheres e os filhos das suas servas, que também eram seus filhos, ajudou-os a atravessar aquele braço de rio. E depois ele ficou como? Sozinho. Ele ficou sozinho. E quando ficou sozinho, a sua mente trabalhou ainda mais. Já não havia nada que o distraísse, a não ser a sua preocupação da forma como iria ser o reencontro com Esaú. E quando ficou sozinho, a sua angústia ganhou relevo. E chegou ao ponto de cair de joelhos em oração e dizer mais ou menos por estas palavras: ó Senhor Deus, tu que me prometeste isto e aquilo e aquele outro, vem em meu socorro. Protege a minha família. Por favor, Senhor, ajuda-me neste momento, porque eu sou um trapo que pode ser facilmente rasgado pelo meu irmão. A angústia de Jacó, que o levou a buscar Deus. Não podemos acusar Jacó, neste momento, de falta de fé. Antes, pelo contrário. Ele procurou, mantendo a sua fé firme no Deus que o tinha acompanhado e que lhe prometeu coisas tão fundamentais, tão importantes, ele procurou reforçar esta ligação com Deus no momento de crise. É um exemplo extraordinário para nós. Em vez de ficar a conjecturar, porquê é que isto me aconteceu a mim? Será que na minha vida só há problemas? Se calhar Deus não me ama. Não, a atitude de Jacó não foi esta. Foi uma atitude de ir junto de Deus e dizer ao Senhor: tu prometeste-me, por favor, agora é o momento de cumprires esta tua promessa, de me enviares o livramento de que eu necessito. A dúvida de Jacó em relação a Deus não aconteceu neste momento. Já tinha acontecido muitos anos antes. Quando foi o episódio da bênção, quando o seu pai estava já numa fase muito adiantada da sua vida e prestes a chegar ao fim dos seus dias. Sabemos o que é que se passou, não vamos agora repetir. Nesse dia, Jacó deixou-se influenciar por um mau conselho da sua mãe. Mas, prezados, não vamos ficar a olhar para Rebeca de uma forma negativa. Ela foi uma grande mulher de Deus. E temos várias evidências na palavra do Senhor da sua relação séria e honesta com Deus. Mas fracassou naquele momento. E sabem porquê que fracassou? Porque aquela família tinha um problema. Qual era o problema da família de Jacó? Dos pais de Jacó. É que Isaac, seu pai, tinha um filho preferido, que era Esaú. E Rebeca, sua mãe, tinha o outro filho preferido, que era Jacó. Isto não pode ser. Numa família não pode haver filhos preferidos. E isto foi o princípio
da derrocada espiritual de Jacó naquele momento da sua história. E ele aceitou o conselho da mãe. Pronto. Esqueceu-se das promessas e esqueceu-se de que ele tinha feito um negócio com o irmão, no sentido de que esse negócio era para ser cumprido. Jacó não enganou Esaú, porque ele tinha feito um negócio com Esaú. Podemos dizer, aproveitou-se das circunstâncias de fragilidade de Esaú. Sim, é verdade. O suplantador sabia prever as coisas e jogou os dados em função das circunstâncias. Mas a verdade é que Jacó tinha negociado com Esaú receber a primogenitura. Mas agora o que estava em causa era mais do que a primogenitura. Era a primogenitura e a bênção. E aqui Jacó enganou o pai. Sabemos que o enganou. E depois o pobre Isaac, quando viu que tinha sido enganado, ficou aflitíssimo. Bom, passada esta tragédia familiar, o Jacó aprendeu muita coisa lá no deserto, continuou a ser um suplantador, enriqueceu, etc. Também foi vítima de engano, podíamos dizer, de falcatruas, por parte do seu sogro, mas a verdade é que ele cresceu em riqueza, em posses, e em vez de uma, ficou com 2 mulheres, mais as empregadas, que eram como se fossem mulheres. Quando Jacó ficou sozinho e começou a sua luta espiritual com Deus, isto normalmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia é chamado de angústia de Jacó. E há um texto de Jeremias que nos fala nisto. E não podemos deixar de fazer um paralelo com aquilo que também na nossa Igreja nós denominamos o tempo de angústia de Jacó. Embora a lição não aprofunde essa matéria, eu também não a vou aprofundar, mas gostava de dar aqui um toque para nós recordarmos um pouco o que é isso do tempo de angústia de Jacó. O texto de Jeremias é capítulo 30, versículo 7. Vamos para o tempo do fim. Bom, podem-me dizer, mas nós já estamos no tempo do fim. Bem, de alguma forma estamos, mas ainda não estamos no fim do tempo do fim. Há muita coisa que ainda não aconteceu. Não pensem que é só uma profecia que não está cumprida. Há muita coisa que ainda não aconteceu. Tudo aquilo que falta acontecer pode acontecer numa semana. Portanto, não pensem que eu estou aqui a dizer ainda faltam não sei quantos séculos para Jesus vir. Não sabemos, nem vale a pena fazermos contas, porque o que o Senhor Jesus nos disse é que desse dia e hora ninguém sabe, só Deus o Pai. Portanto, não vale a pena fazermos contas, não vale a pena andarmos com cálculos, não vale a pena andarmos com deduções lógicas, não vale a pena, é perda de tempo. Jesus vem quando? Se estivermos vivos e morrermos antes da volta de Jesus, Ele vem quando nós morrermos. Se estivermos vivos quando Ele chegar, que bom que será. O apóstolo Paulo tinha essa esperança há quase 2000 anos atrás. Ele dizia, nós, os que estivermos vivos, e já passaram quase 2000 anos. Mas nós sabemos que o tempo de Deus não é o tempo do homem. E, portanto, não devemos sequer cair na tentação de estar aqui a discutir tempo. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E Ele sabe qual é o momento. Nem pensem que nós podemos abreviar o tempo. Ó Senhor, abrevia os dias que nos faltam viver até à vinda de Jesus. Não vale a pena, porque Deus tem um plano. E esse plano vai se cumprir em absoluto, independentemente de nós querermos ou não.
A segunda vinda de Jesus não depende da nossa vontade. O que depende da nossa vontade é o que vai acontecer conosco quando for a segunda vinda de Jesus. Isso sim, depende da nossa vontade. Onde é que nós vamos estar? De joelhos como Jacó? Ou fugidos, escondidos? Ou talvez na posição de Judas? Onde é que nós vamos estar quando chegar esse momento? O tempo de angústia de Jacó, pensamos que seja um tempo especial dentro daquilo a que chamamos o tempo de angústia. Quando é que inicia o tempo de angústia? Isto é bom, nós termos isto claro na nossa mente. O tempo de angústia inicia quando sair um decreto. Qual decreto? O decreto que obriga a observância do domingo e que proíbe a observância do sábado. Este decreto marca o início do tempo de angústia. Há vários episódios aqui relacionados, não vamos aprofundar isso. Mais tarde vai surgir um outro decreto. É o decreto de morte. Ou seja, todos aqueles que não acataram o cumprimento do primeiro decreto vão ser condenados à morte. Notem que eu não disse vão ser mortos. Disse vão ser condenados à morte. Poderão ser mortos ou não. E quando sair este decreto de morte, começa então um epílogo da aflição, da angústia. É aqui que começa o tempo da angústia de Jacó. E que marca o fim de um período muito importante que nós estamos a viver, que foi agudizado em 1844 e que vai até ao decreto de morte, que é o período da graça, da porta da graça aberta, o período da oportunidade. Este período vai terminar com a saída do decreto de morte. E então é a angústia de Jacó. E tal como Jacó, naquela noite, lutou para receber uma bênção, também neste período da angústia de Jacó dos últimos dias, o povo de Deus vai lutar por receber uma bênção, porque vai pensar, será que eu estou realmente salvo? E quando parecer que tudo está perdido, surgirá o livramento, a libertação. Tal como aconteceu com Jacó naquela noite. Diz que os dois estavam empatados, havia um impasse naquela luta física. E porquê? Porque a personagem que lutava com Jacó exerceu as suas capacidades humanas e não as divinas. Mas puxou pelos galões, permitam uma expressão, em determinado momento. Quando, como dizia a irmã Sónia há bocadinho, quando se aproximava o nascer do sol e aquilo não se resolvia, o que é que o opositor, enfim, permitam-me esta palavra, entre aspas, o opositor de Jacó lhe fez? Sim, mas que toque. Mas que toque. Quando era estudante no Colégio Adventista do Uambo, onde fui colega de algumas pessoas, inclusivamente o meu querido amigo, o meu irmão Filipe Valente, nós usávamos uma brincadeira uns com os outros e chamávamos essa brincadeira uma paralítica. Sabem o que era? Punhamos os dedos assim, nesta posição,
e dávamos uma pancada forte no músculo do braço, só por curiosidade, o deltoide, dávamos ali uma paralítica, aquilo dava uma dor aguda e a pessoa ficava sem mexer o braço durante uns segundos e depois recuperava da paralítica, não é? Bom, o toque que o lutador de Jacó lhe deu foi uma paralítica, mas foi muito forte, porque lhe provocou uma luxação da articulação. Diz que a articulação da anca saiu do lugar, o osso, a cabeça do fémur saiu do lugar. E para sair do lugar é necessário várias coisas. Ou os ossos estão muito estragados, ou os ligamentos não funcionam. E há um ligamento muito importante que segura o centro da cabeça do fémur à cavidade da bacia, do osso ilíaco. É um ligamento muito curto, muito forte, e que, se deixar de funcionar, aquele osso nunca mais fica dentro do encaixe, digamos assim. Chama-se ligamento da cabeça do fémur. Ou, se quiserem, o nome científico mais correto é o ligamento capitis femoris. Já estão elucidados, não é? Muito bem. Também é conhecido na anatomia como ligamento redondo, porque é cilíndrico, é redondo realmente. Bom, no entanto, o toque na anca não chega ao ligamento, porque ele está lá dentro. Até chegar ao ligamento, ele vai atingir outras estruturas, nomeadamente os músculos glúteos, ou seja, da nádega, e, eventualmente, um músculo muito importante que é o psoas ilíaco, que vem da coluna até ao ilíaco e ao fémur. Tem 3 grandes feixes, este músculo. Bom, provavelmente estes músculos ficaram danificados. Não foi só a articulação propriamente dita. E isso fez com que Jacó, depois da luta, ficasse a coxear, porque aqueles músculos doíam e não estavam magoados. Não sabemos se houve ruptura muscular, se não houve, etc. O que é que nos leva a pensar que houve lesões musculares? E isto pode parecer um preciosismo, mas olhem que é interessante, porque se desenvolveu uma tradição entre os israelitas que era a de não comerem dos animais as partes que seguravam esta articulação. Ora, os ligamentos não são propriamente comestíveis. Os ligamentos são fibra. Poderíamos ficar uma semana a mascar o ligamento redondo sem conseguir comê-lo. Portanto, tem que ter sido outra coisa comestível, ou seja, os músculos. Provavelmente foi o que aconteceu. Os israelitas deduziram que, dada a circunstância, então não se comeriam aqueles músculos. Então pensamos nos músculos nadegueiros e pensamos no psoas ilíaco. Poderá ser ou não. Isto é uma especulação, mas baseada em algumas das evidências que nos são relatadas pela palavra de Deus. Bom, a verdade é que quando Jacó recebeu aquele toque que o magoou profundamente, então ele chegou à conclusão: eu não tenho hipótese. E pensou: este não é um homem. Este é Deus. E então agarrou-se a ele e disse: não saias daqui enquanto não me abençoares. E agora cá está o negócio, a negociação. Novamente, vem Jacó negociar com o próprio Deus. E Deus, num diálogo, a dizer que já são horas de se ir embora, porque está a nascer o sol, e o Jacó a insistir: não te vás embora sem me dar a bênção. E depois vem a pergunta a que a irmã Sónia se referiu há pouco: como é que tu te chamas? E ele respondeu, o suplantador: pois a partir de agora
o teu nome já não é suplantador, mas é o quê? O que é que significa Israel? Como? Lutou com Deus. Ou melhor, Deus luta. A tradução mais rigorosa é esta. Deus luta. E então o suplantador transformou-se em Deus luta. E a sua relação com Deus foi reforçada. Isto levou a que Jacó desse um nome àquele lugar. Qual foi o nome que ele deu? Peniel. Muito bem. Que significa o quê? Face de Deus, ou rosto de Deus. E aqui compreendemos que depois dele terminar isto, e quando enceta a sua viagem ao encontro do seu irmão, ele depois diz: eu vi a tua face como se visse a face de Deus. O encontro de Jacó com Esaú, ou se quiserem mais rigorosamente, de Israel com Esaú, é um encontro que ele vive como se fosse o encontro com o próprio Deus. É um segundo Peniel. E, portanto, esse encontro está recheado aqui de significados. Nós não temos tempo para aprofundar todos esses significados que a lição nos traz. Só para terminar esta parte, que eu penso que é o aspecto mais importante da lição, gostava de vos deixar uma pergunta ainda, antes de passarmos aos outros assuntos. Será que Deus perdoou o facto de Jacó, anos antes, ter enganado o pai e de não ter confiado suficientemente em Deus e nas suas promessas? Será que Jacó foi perdoado? Sim ou não? Sim. Quem diz que não? Ninguém. E tem razão. Jacó foi perdoado. Qual é a prova que nós temos, no estudo que fizemos, de que Jacó foi perdoado? Vejam o texto, o último parágrafo do comentário da parte de domingo. A prova de que tinha sido perdoado era a mudança do seu nome. Passando de um nome que lembrava o seu pecado para outro que comemorava a sua vitória. E agora entra o verso áureo. Esta mudança de nome foi o selo confirmador de que Deus tinha perdoado Jacó. Mas foi também a demonstração de que em Jacó se operou uma enorme mudança. E realmente o Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Quando ele finalmente se encontra com o seu irmão, depois daquelas prendas, enfim, de tudo o que se passou, ele ia à frente das suas esposas e dos seus filhos e das suas empregadas e como é que ele viveu o momento em que enfrentou o seu irmão? Será que ele disse, bom, olha, seja o que Deus quiser? Neste sentido vulgar do termo. Claro que ele disse, seja o que Deus quiser, porque ele orou nesse sentido. Mas não foi nesse sentido, olha, tanto faz. Não foi isto. Não é? O irmão Marco Modesto faz... Bom dia, Manuel. Há pouco fizeste uma pergunta que foi muito interessante. Se Deus tinha perdoado, sucede que realmente Deus perdoou e nós temos tantas provas disso, mas tal como sucede connosco, Deus perdoa os nossos pecados, mas não nos livra das consequências. E agora ias começar a ir bem.
que é o percurso que ele tinha estado em preparação para se encontrar com o irmão. Porque ele não tinha a certeza se o irmão o ia perdoar ou não. Exatamente. E estavam aí as consequências do pecado dele. Ou seja, ele tinha a certeza do perdão de Deus, mas não do perdão do irmão. Mas sabia que tinha que enfrentar as consequências daquilo que tinha feito anos atrás. Exatamente. E é engraçado, e nós vamos ver agora para a lição, não é? O que é que acontece, não é? Deus também tinha isso preparado para ele, mas deixou... Esta era a verdadeira angústia de Jacó. Exato. Não é que Deus não o perdoasse. Ele sabia que Deus o tinha perdoado, ele lutou com Deus. Mas ele continuou naquela angústia, mas será que o meu irmão... O que é que isto vai dar, não é? Será que o meu irmão me perdoou? E esta é a nossa angústia no final, quando o Espírito Santo se retira da terra, que há pouco não mencionaste, mas que toda a gente sabe. Sim. Quando o Espírito Santo se retira da terra, será que o meu Deus... Será que eu estou salvo? Porque não temos o Consolador para nos dizer, tu estás salvo. Exatamente. Muito obrigado. Ok, como é que foi o encontro entre os dois irmãos? Vamos ver primeiro a atitude de Jacó. O que é que Jacó fez? Oh Esaú, eu estou aqui e tal. Foi assim que ele reagiu? Curvou-se 7 vezes diante do irmão. Curvou-se 7 vezes. Isto faz lembrar a história do filho pródigo e do pai do filho pródigo, em que o arrependido chegou em total submissão. E é isto que Deus espera de nós, que nos submetamos a Ele, totalmente. Curvou-se 7 vezes. E quando Esaú o viu, como é que reagiu? Deu ordens aos homens, rapaziada, é agora. Vamos atacar, vamos aproveitar, vamos atacar. Foi isso? Não foi. Ele correu ao encontro de Jacó, abraçou-o e beijou-o. E aqui vemos novamente o efeito da graça. O arrependimento e a humilhação, ou a humildade, levaram à obtenção da graça, do perdão e da restituição do relacionamento. Bom, depois houve ali também uma negociação, porque o Esaú, então, mas o que é isto tudo? Então isto é uma prenda para ti, é uma oferta que eu te faço para compensar o mal que eu te fiz. Não quero ofertas nenhumas, Deus ajudou-me, eu sou rico, não tenho problemas e tal. Mas o Jacó era um grande negociador, insistiu até que conseguiu que o seu irmão recebesse as suas ofertas. E o seu irmão fez mais. Ofereceu-lhe uma escolta para o resto da viagem. O Jacó é que não quis. Disse, não, eu agora já estou tranquilo. Estou seguro. Quem é que me pode fazer mal? Deus está comigo. E então seguiu o seu caminho. E chegou a uma terra, a terra de Siquém. Siquém vem de uma palavra que é Shalem. E Shalem significa segurança. Esta própria, derivada de uma outra, que nós conhecemos muito bem, que é Shalom. E Shalom significa o quê? Paz. Então o Jacó pensava que agora finalmente ia ter paz. Chegou à terra de Siquém e instalou-se, porque ficava na terra prometida, em Canaã, e agora vai tudo correr bem. Já estou bem com o meu irmão, já está tudo resolvido, não há mais problemas. Ai! A sua filha, Dina, foi dar uma volta entre os habitantes de Siquém. E, pelos vistos, ela era uma mulher atraente. E o tal Siquém, filho do rei daquela terra, olhou para ela e cobiçou-a. Gostou dela. E usou as armas que naquela época era comum serem usadas. Ele era um príncipe e, portanto, ele tinha todos os direitos. Apoderou-se da Dina e, contra a sua vontade, a vontade da Dina, ele manteve relações sexuais com ela. Ou seja, é um caso de violação. Mas é um caso de violação
em que nós não encontramos nenhuma descrição de violência propriamente. É capaz de ter havido alguma, mas pelo menos coação. Mas depois disto se ter passado, o que é que aconteceu com Siquém? A descrição é muito clara. Amou-a. Começou a gostar dela. Lembram-se que com Isaac tinha acontecido uma coisa parecida, não era igual. Não houve violação. Quando foi o seu encontro com Rebeca, o que é que ele fez quando se encontrou com Rebeca? Nós estudámos isso há poucas semanas atrás. Ele levou-a para a tenda da sua mãe. E a descrição é: e amou-a. Bom, o Siquém também amou Dina. E pensou: eu agora estou metido aqui num sarilho, que eu fiz uma coisa que não devia, mas eu quero casar com esta mulher. E então fez o que deveria ser feito. Falou com o pai e disse: olha pai, passa-se isto assim assim. E o pai foi com ele à casa do pai de Dina. Quem era o pai de Dina? Jacó. Foi ter com Jacó e disse: olha, passa-se isto assim, 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 assim. E o Jacó disse: sim, está tudo bem. Mas nisto chegaram os filhos. E quando chegaram os filhos, vejam bem, foram meter-se na conversa e disseram: não, isto não pode ser assim. Então como é? Então ele humilhou a nossa irmã, isto agora está tudo bem? Nem pensar. Nós queremos vingança. Nós queremos fazer correr sangue. Nós queremos vingança. E então lembraram-se, eles herdaram aqui alguma inteligência do pai, mas para o mal. E fizeram aquele plano estratégico. Olha, se vocês, tu, o teu pai e todos os homens do teu povo se circuncidarem, então, sim senhor, já podes casar com a nossa irmã. O Siquém até estava disposto a multiplicar o dote. Ele disse a Jacó: eu faço tudo o que for preciso, mas eu quero casar com ela. Ou seja, ele fez o que devia. Depois de ter feito o que não devia, ele fez o que devia. Bom, quando o rei e o seu filho Siquém ouviram esta proposta de Simeão e Levi, achou que era uma proposta justa. Sim, senhor, nós estamos dispostos. Nós vamos fazer a circuncisão, está tudo resolvido e pronto, temos um negócio fechado. E foram, e cumpriram. E agora vem aqui a maldade. É que o Simeão e o Levi tinham outras intenções. Se algum dos homens aqui presentes já fez circuncisão, sabe muito bem como é que são os primeiros dias após a intervenção. E agora os meios não são os que havia naquela época, em que a circuncisão era feita com uma pedra aguçada. Não havia anestesia, nem antibióticos, nem desinfetantes, nem nada absolutamente. Então a descrição bíblica, reparem como é tão interessante. Quando os homens de Siquém estavam na pior das suas dores, então o Simeão e o Levi pegaram numa espada, invadiram o seu território e praticaram um genocídio. Vamos ser concretos nas nossas palavras. Eles mataram todos os homens de Siquém. E fizeram mais. Pegaram nas mulheres, levaram-nos com eles, bem como as crianças. Isto faz-me lembrar qualquer coisa, não sei porquê. Levaram-nas e foram aos seus despojos. Levaram também os seus bens. Foi terrível a ação destes dois. Mas quem é que lhes deu o direito de fazerem isto? A Dina não era filha deles. E o pai era vivo. E ainda se revoltaram contra o pai por ele ter ficado, de alguma forma, em silêncio, face ao que tinha acontecido. Porque será que Jacó
não reagiu mais frontalmente à violação de Dina? Por que será? Porque viu o arrependimento de Siquém. E ele pensou, eu também me arrependi e Deus perdoou-me. Quem sou eu para fazer diferente? Oh, meus estimados, que grande lição esta, também para nós hoje. Como é que nós reagimos aos nossos irmãos quando eles pecam contra nós e mostram arrependimento? Como é que é? Aquele só me faz isto uma vez, nunca mais na vida me vai fazer. Como nós somos diferentes de Deus. Havia entre as posses dos familiares de Israel algo que não era correto. O que era? Ídolos. Muito bem, havia ídolos. Tinham trazido, as duas filhas trouxeram de casa do seu pai. Tudo nos leva a crer que aqueles ídolos eram usados também para a adoração. Porque há aqui um problema. E quando Deus diz a Jacó, volta a Betel, agora sim é que entra Betel outra vez na nossa história. Ele voltou a Betel. Eu não me apercebi, peço desculpa. Eu peço desculpa. Há duas pessoas que pretendem intervir, então façam favor. Peço desculpa, não me apercebi. Patrícia. Não faz mal. Eu só queria fazer aqui um parênteses, porque ainda há pouco, quando falavas em violação sem violência, eu gostaria só de fazer aqui uma pequena chamada de atenção, porque na minha maneira de ver não existe violação sem violência. A questão da coação também é violência. E, portanto, temos que ter aqui alguma atenção, porque ela também existe, até mesmo dentro da Igreja. Portanto, temos que ter alguma atenção, porque existe no casamento, existe no namoro, e, portanto, temos que fazer essa chamada de atenção, embora tenhas dito, e concordo perfeitamente contigo, que o perdão também existe. Mas é preciso ter atenção, porque não podemos permitir que a violência exista dentro dos casais, dentro do namoro, porque ela não é permitida aos olhos de Deus. Muito bem, muito obrigado. É muito importante aquilo que disseste, porque inclusivamente dentro do casamento pode haver esse problema. Sempre que um dos dois não respeitar a vontade do outro e o coagir ou a coagir a uma relação sexual, isto é violação. E, claro, é um ato de violência, pelo menos psicológica, ok? Se não for física. Pronto, eu há pouco queria falar em violência física, propriamente dita, mas aqui fica o esclarecimento. Muito obrigado. Havia mais uma intervenção? Pronto, eu ia falar anteriormente em relação a Esaú e Jacó. Que enquanto Deus estava ali com Jacó a trabalhar, o anjo também estava a trabalhar com Esaú, no coração de Esaú, antes do encontro deles dois. A senhora White se refere a este assunto no livro Patriarcas e Profetas. Então, Deus trabalhou com Jacó, perdoou o seu pecado, mas também o anjo esteve lá com Esaú a trabalhar para ele também perdoar o seu irmão. Muito obrigado. Assim como o Espírito Santo nos estimula no sentido do arrependimento, também o Espírito Santo nos estimula no espírito de perdão. E este episódio, este conjunto de episódios, levam-nos exatamente a isso. Bom, quando Deus convida Jacó a regressar a Betel, Jacó regressa a Betel, depois de se despojar de todos os ídolos. Ele chamou a sua família e os seus empregados e vamos deitar isso tudo fora. Ou seja, novamente há aqui uma reconsagração a Deus. A sua relação com Deus é restabelecida, renovada. É impressionante a carreira espiritual de Jacó e também da sua família. E então, Betel, porquê? Porquê é que ele deu o nome de Betel àquele lugar? Porquê? O que é que significa a palavra Betel?
casa de Deus. Casa de Deus. Ou seja, neste momento, aqueles que estamos aqui, estamos em Betel. Estamos na casa de Deus. E Jacó considerou assim: se nós pensarmos no significado disto, de que nós estamos em Betel, não digo que vamos descalçar os sapatos físicos, mas a nossa atitude de reverência deverá demonstrar que nós reconhecemos que estamos em Betel. Não é um sítio qualquer. Depois de Jacó renovar a sua aliança com Deus, então acontece algo de dramático, mais uma vez. E o que é que foi agora? Nós estamos mesmo prestes a terminar. Peço desculpa, pensei que ias abordar este aspecto. É porque se fala muitas vezes e as pessoas ficam a pensar que deuses eram estes que as pessoas usavam nesta altura. É que eram os terafins. E os terafins tinham uma dupla função. Apesar das pessoas os utilizarem como deuses da adivinhação dos lares e levavam-nos para viagens, mas a função, e é o que se crê aqui segundo os estudos mais modernos, que terá sido com uma função de propriedade. Ou seja, não havia escrituras nessa altura e esses deusezinhos, essas estatuetas, portanto, significavam, portanto, o poder sobre determinadas terras e dava aos genros, digamos, dessas famílias, a possibilidade de mais tarde poderem ser eles os líderes espirituais das famílias e ficarem de posse de todas as terras dessa família. O que aqui bate certo com a intenção de Raquel, quando leva então essas estatuetas e os esconde debaixo da sela do camelo. É interessante perceber, assim conseguimos entender até que ponto é que, portanto, havia uma certa permissão para que estes pequenos deuses de pedra existissem na casa das pessoas. Porque nós, à primeira leitura que fazemos, pensamos assim: então, mas eram pessoas tementes a Deus, porque é que guardavam isto? E é interessante que Labão vai atrás e nós pensamos: mas vai atrás porquê? Qual é o interesse? É porque ele estava a ser despojado dessas terras. E hoje em dia, muitas vezes, nós agarramos a escrituras e agarramos a bens e esquecemos que Deus realmente é o mais importante. Exatamente. Muito obrigado. Ou seja, o risco hoje é o mesmo. Essas coisas, insidiosamente, podem transformar-se de objetos representativos em meios de culto. E este é o perigo da idolatria, em todas as suas formas. Muito obrigado. Bom, então o que é que surge de terrível? Raquel vai dar à luz o seu segundo filho. E quando ela teve um parto com problemas, com dificuldades, e quando nasceu a criança, era um rapaz, ela dá-lhe o nome de Benoni. E foi a última coisa que ela fez em vida, porque a seguir ela morreu. Morreu de parto. Hoje em dia isto daria uma investigação enorme, porque morrer de parto não é para brincadeiras no nosso país. Mas quando Jacó pegou no seu filho, o que é que ele disse? Este não é Benoni, mas é Benjamim. Benoni significa filho da mágoa ou do sofrimento. Enquanto que Benjamim, o que é que significa? Como? A mão direita de Deus. Este Jacó não é o mesmo Jacó que vestiu as peles de cabrito para enganar o pai. É um Jacó diferente. Eu gostava de terminar. E vou ler-vos uma frase em que me inspirei e que depois completei, que resume, a meu ver, a experiência da vida de Jacó.
e que é a conclusão da nossa lição. O suplantador, Jacó, encontrou-se com duas hostes de Deus, Mahanaim. Esteve na casa de Deus, Betel. Viu o rosto de Deus, Peniel. Aprendeu que Deus luta, Israel. Foi para segurança, Siquém, Shalem. À procura de paz, Shalom. Reconheceu a graça de Deus no perdão e no filho da mágoa, Ben-Oni, ele viu o filho à direita do pai, Benjamim. Que o Senhor nos permita que tenhamos humildade e sabedoria para identificar todos os Benjamins que estão na nossa vida e que possamos ser vitoriosos, ainda que a mancar, mas vitoriosos no nosso bom Jesus. Que o Senhor nos abençoe.